Evangelho de Mateus, capítulo 28. Amém? É o último capítulo do livro e eu quero ler também o último versículo do capítulo 28 de Mateus. Após dar uma missão aos discípulos no versículo 19, que é o ir e fazer discípulos de todos os povos, e no 20 dizer a eles que tinha que ensinar tudo que eles aprenderam, Jesus termina exatamente assim o versículo 20, finalzinho do versículo, ó. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, irmãos? Vamos orar. Eterno Deus, mais uma vez nós estamos em tua presença, com certeza não há lugar melhor do que estar em tua presença. Obrigado por nos permitir, obrigado por cada vida que o Senhor trouxe ao teu santuário nesta manhã. Peço a Ti, ó Deus, que mais uma vez perdoe os meus e os nossos pecados e que permita o agir do Espírito Santo. É Ele que fala com a igreja, é Ele que guia a igreja na verdade, é Ele que pode atingir corações e eu só estou aqui como instrumento. Então, portanto, usa-me, ó Deus, fale comigo mesmo, fale com cada vida nesse lugar. É a minha súplica a Ti, a nossa súplica a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sente, irmãos, por favor. Quero agradecer aqui que é único, soberano Deus, por estar mais uma vez aqui. Agradecer a Deus pela vida de vocês que estão presentes aqui, pessoas que nós estamos conversando hoje e pessoas que já conhecemos há muito tempo. Que Deus possa abençoar a todos vocês, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós já adentramos aqui a palavra dessa manhã, coisa muito especial para o nosso ministério, especialmente nesse distrito e também no 5º distrito, pois nós teremos hoje o aniversário da igreja. Então, se você não se esqueceu, está sabendo. Por essa razão, a gente está tentando ser bastante objetivo aqui na transmissão da palavra. Temos algumas coisas para tratar, se for possível, tratarei, se não for possível, tratarei em outro momento, mas que Deus possa nos alcançar mais uma vez nessa manhã. Amém, irmãos? Queremos conversar hoje sobre o seguinte tema: o triste sentimento de um profeta. O triste sentimento de um profeta, ou poder colocar o triste sentimento de um vencedor. Foca tanto o tema como o outro, tanto faz. O triste sentimento de um profeta ou de um vencedor. Talvez você que está sentado nesses bancos agora, que conhece principalmente o texto que eu acabei de ler, quando Jesus afirmou, há cerca de 2.000 anos atrás, que estaria com a igreja, não com aquela geração, mas com a igreja. Ou seja, aqueles discípulos, os discípulos seriam gerados através deles até os últimos dias da história cristã da terra. E afirmou: vou estar com vocês todos os dias, até o fim. Quando a gente pensa na palavra dias, a gente sempre olha para dias assim, pensando em semanas, por exemplo, em meses.
E quando Jesus fala aqui nesse texto de Mateus, capítulo 28, a visão dele é até o fim. Nós não sabemos exatamente quando será o fim, mas independente de quais são as pessoas que estarão na igreja visível, e eu espero que falo na última quarta-feira, também na invisível, de acordo com a vontade de Deus, não importa quem estará no final. O Cristo que estava com a igreja no começo está com a igreja hoje e estará com a igreja até o fim. Amém? Porém, para nós entendermos o tema, o triste sentimento de um vencedor ou de um profeta, eu quero chamar a sua atenção quando se trata de dias. Quando se pensa literalmente em dias, um dia após o outro, é impossível você não imaginar, nós não imaginarmos que os dias são feitos de segundos. E tem dia que parece ser um mês. Você gostaria que passasse e ele parece insistente. Ele não passa. Tem dias que você gostaria que demorasse, que durasse um pouco mais, e parece que ele passa rápido. Por que é assim? Se os dias nós são de 24 horas literalmente falando, por que tem dias que parece que ele não passa, e tem dias que parece que passa rápido demais, e a gente gostaria que demorasse um pouco mais? Por que é assim? A igreja, ela precisa entender algumas coisas. Eu entro exatamente no profeta ou no vencedor que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Mas antes de entrar exatamente no profeta ou no vencedor, eu quero te convidar através da Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 8. Amém? Romanos capítulo 8. Esse texto de Romanos capítulo 8 é com certeza um dos textos mais conhecidos dessa carta, principalmente o versículo 31. O 31 é muito conhecido, talvez você nunca tenha lido ou ouvido, mas entre os cristãos é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? São duas perguntas no versículo só. Quando Paulo escreveu esse texto, ele chega lá no 37 e diz o seguinte: em todas essas coisas, porém, somos mais do que? Mais do que? Por aquele que nos amou. Quando eu e você olhamos para o versículo 31 e o versículo 37, você percebe que o versículo 31 ele diz: que diremos, pois, a essas coisas? Que coisas são essas? Quando chegar no 37, ele diz: em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Porém, a essência do 37 está no final do 31.
deixa a pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta final do 31 não anula a pergunta do início do versículo. Que diremos, pois, a essas coisas? Muda de livro, por favor. Vamos para a carta considerada agora. Vá para a carta de Efésios, por favor. Amém? Verso 6. Efésios capítulo 6. Todos acharam? Amém, amados? Versículo 13. Efésios 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de quem? De quem? Para que possais resistir quando? No dia mau. Observe bem. Vou estar com vocês todos os dias. E entre todos os dias chegará o dia mau. Chegará um dia que eu e você gostaríamos que acabasse logo, mas ele parece ser uma semana. Só que esse texto diz: olha, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Como que dizendo, o dia mau virá, o dia mau acontecerá, e você só vai resistir. Nós só iremos resistir se antes do dia mau chegar, nós já estivermos revestidos da armadura de Deus. A promessa de Jesus está comigo, com você e com a igreja até o final. Não vai nos libertar, nos livrar do dia mau. O dia mau certamente virá 1, 2, 3, 500 vezes na sua vida. Portanto, a armadura de Deus, ela não pode ser uma veste que eu troco de vez em quando. A armadura de Deus não pode ser uma veste que você troca uma vez por semana, 2 vezes por semana. Não, a armadura ela tem que estar com você todos os dias. Haverá dias que parece que nem acha que você nem precisaria estar com a armadura. São dias aparentemente tão tranquilos que parece que você não precisa da armadura. É exatamente aí que muitas vezes eu e você estamos sofrendo. É o momento em que nós pensamos que podemos ficar sem a armadura. E sabe quando é o dia que muitas vezes acontece isso? É quando a gente vivencia uma vitória. Tem hora que a gente, quando vence uma batalha, um momento da guerra, a gente fica tão feliz que, se pudesse, a gente ficaria de grande igreja, só testemunhando. Eu quero passear pelo Brasil, falar o que Deus fez.
Abrir sua Bíblia em Reis. Primeira Reis, capítulo 17. Primeira Reis, capítulo 17. Amém? Versículo 1. Se você tiver dificuldade de achar Reis, use o índice da Bíblia. Não tem medo, nem vergonha. Isso aí para usar, tá? Vamos lá, podemos ver? Ora, Elias, ou Tisbita, dos moradores de Gilgal, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. O que o profeta Elias está dizendo por rei Acabe é o seguinte: perante o Deus em cuja presença estou, eu lhe afirmo que enquanto eu não voltar a falar de novo, durante um período não vai chover. Não vai chover. Esse camarada, quando falou isso, esse tempo que não teve, não haverá nem chuva, nem orvalho. Tiago vai dizer que esse camarada era um homem que igualzinho a você, ou seja, um ser humano igualzinho a nós. E durante 3 anos e 6 meses, depois que ele disse isso, não choveu, não houve orvalho, não houve. Porém, resumindo, ao capítulo 18, vamos lá, versículo 18, versículo 1. Depois de muitos dias, no terceiro ano, veio a palavra do Senhor a Elias: vai, apressa-te, Acabe, e darei chuva sobre a terra. No terceiro ano, resumindo um pouquinho, lá no versículo 44, olha o que Elias vai dizer ao moço. 44 do capítulo: disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. A 7ª vez disse: levanta-te do mar uma nuvem. Levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e diz a Acabe: prepara o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Em pouco tempo os céus se ennegreceram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Amém? O que Elias falou aconteceu. Mas presta atenção, ele era um homem profeta de Deus. Esse homem, ele vai viver nesse capítulo 18, vamos resumir no caso do nosso tempo. Ele vai dizer algo, vai viver algo fantástico. Além de viver a experiência de ter a palavra de Deus cumprida em seus lábios, olha o que acontece com Elias nesse texto aí, por favor. Amém? Resumindo um pouquinho, olha o versículo 18. Vamos ver 17 em diante. No capítulo 18. Vendo Acabe de Elias, disse-lhe: és tu perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel,
deixasses os mandamentos do Senhor e seguisses os Baalins. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, e traz os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poço sagrado, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. 21. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segue. Mas o povo não me respondeu nada. Então ele disse ao povo: só eu fiquei, olha a expressão, só eu fiquei dos profetas do Senhor. Mas os profetas de Baal são 450 homens. 23. Traga-nos 2 novilhos. Escolheram eles para si dos novilhos, dividiram em pedaços e põem sobre, dividam em pedaços e põem sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei outro novilho e porei sobre a lenha, mas não lhe acenderei fogo. Então invocarei o nome do Senhor, o vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que respondeu por meio do fogo. Esse aqui é Deus. E todo o povo respondeu: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós os ouvidos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe acendais fogo. Tomaram o novilho que fora dado e prepararam. Então invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: a Baal, responde-nos. Mas não houve resposta. Ninguém respondeu. E saltavam ao redor do altar que tinham feito, empurravam, dançavam, para ver se Baal respondia. E nada de resposta. 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Olha o que eles diziam: clamai em alta voz, pois ele é Deus. Talvez esteja pensando, ou tenha alguma coisa a fazer, ou que planeja uma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite que o desperte. Esse é o profeta de Deus. Versículo 28, assim exclamavam em alta voz e retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue. Os profetas de Baal passou o dia e continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais, mas não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então disse Elias a todo o povo: chegaram a mim. Todo o povo se chegou a ele, e Elias preparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras de um altar em nome do Senhor, e fez um reino em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Pare um pouquinho. O que ele está fazendo aqui nesse texto, irmão? Sabe o que é? Ele está mostrando uma ousadia, né? Que só quem conhece Deus pode fazer. Ele está desafiando os homens a orar a Deus deles, nada de resposta. Quando chega a vez dele orar, ele tem tanta certeza que Deus é Deus, que Deus é Senhor e poderoso, que ele manda molhar o outro, encher de água. É como ele dizendo: vocês sabem que madeira molhada não pega fogo. Molha a madeira aí, põe água à vontade. Ousadia de pé.
Elias volta. Olha no versículo 36. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra diz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que quisesse retroceder o seu coração. Então caiu fogo, Senhor, e consumiu o holocausto, além as pedras do pó, ainda bebeu a água que estava na ladeira. Pensa no cenário desse aí. Você, como servo de Deus, no ambiente que você é desafiado, no ambiente que as pessoas precisam saber quem é o seu Deus, e agora você sai de que jeito desse cenário? O povo fala assim: o Deus dessa pessoa é Deus mesmo, né? O Deus dessa pessoa é Deus mesmo. Deus de Elias é Deus mesmo. Os profetas de Baal são mortos, e Elias sai glorificando a Deus, mas sai marcado pela vitória. É depois disso que a água vai cair a chuva. É depois disso que a água vai cair. Lembra lá no começo do capítulo 17 que eu li? Vamos voltar. Olha, perante Deus de Israel, cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá. O que ele disse? Cuja face estou. É diante desse Deus que eu faço isso. É como que dizendo: eu sei que Deus é comigo. Glória a Deus. Eu sei que Ele é o meu Deus. É diante desse Deus que eu sirvo que eu estou falando isso. Não vai chover durante 3 anos e meio e não chove. Joga a água aí, pode molhar o holocausto. E glória vem com o céu e consome o holocausto. Esse Deus é glorificado. Ele sai do cenário vencedor. Só que tem um detalhe: o triste sentimento de um pecado. Presta muita atenção, meu irmão, em nome de Jesus. Se você olhar para a tua história, se olhar para a minha história, eu vou ver momentos na minha vida em que Deus provou ser Deus. Eu acho que essa vida foi diferente. Mas já tinha um momento na minha vida que parecia que eu estava só. Eu tinha um momento na minha vida que parecia que Deus não me escutava. Parecia que a minha oração não passava do ambiente onde eu estava. Até um momento que eu fiquei só até na comunhão com os irmãos. Parecia que ninguém via a minha dor. Ninguém estendia o ombro amigo para me ajudar. E eu não tinha muita coragem de ir para falar com ninguém. Eu curtia a minha dor sozinho. E quanto mais eu curtia a minha dor sozinho, mais fraco eu ficava. Quanto mais eu curtia a minha dor sozinho, parece que mais distante Deus estava de mim. E na realidade Deus nunca ficou distante de mim. Deus nunca ficou distante de você. Deus nunca ficará distante da igreja. Nunca. Mas há momentos que algo acontece na sua vida. O que acontece? Lembra de Efésios 6? Ó, se revisa para suportar, resistir no dia mal. Ao capítulo 19 que Reis.
Versículo 1. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo que Elias havia feito e como matara a espada todos os profetas. Tá? Tem aqui os outros, eu estou todo trecho. Acabe, o rei de Israel, ele chega para Jezabel e fala: ó, assim que Elias fez. Enquanto Elias estava do lado do vencedor, Jezabel está recebendo um relatório do que aconteceu. Versículo 2. Então Jezabel, olha bem, Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Irmãos, por favor, prestem atenção nisso. Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Elias era o mensageiro de Deus, profeta de Deus. Agora Jezabel, uma mulher que infelizmente se voltou ao mundo do pecado, quando ela quer saber o que aconteceu com os profetas de Baal, ela manda mensagem. Então o texto diz: mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim passam os deuses, e se até amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida como a deles. Sabe o que ela está dizendo para Deus sobre Elias? Elias, é basicamente isso, ó. Uma simbologia. É meio-dia de hoje. Amanhã, meio-dia, amanhã, você vai estar morto. Amanhã você morrerá. Quando Elias ouviu isso, o inimigo conseguiu fazer algo com Elias. Preste muita atenção, irmão. Que ele está tentando fazer com você e comigo todos os dias. Só que quando você não percebe. Ele mandou uma mensagem para Elias, e essa mensagem entrou pela audição de Elias. Elias mandou a mensagem ao texto, versículo 3. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Elias teve medo. O triste sentimento de um vencedor, de um profeta. E não é o medo aqui não, que é o sentimento triste não. O texto continua. Quando chegou a Beceba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. 4. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, ou seja, um lugar onde ele ficaria sozinho. Ó, presta atenção. Para você ficar sozinho, você não enfrentar suas lutas se isolando de tudo e de todos. Deus não mandou você ficar sozinho. E além disso, você está com Ele, Ele está com você. Mas cuidado para você não enfrentar os seus problemas achando que não tem mais jeito, e ir para o deserto ficar sozinho. O texto continua. Versículo 4, ele mesmo, porém, veio ao deserto, caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zinco e pediu para si a morte. Por favor, presta atenção, mais ou menos isso aqui. Ele senta e fica assim, pensando na vida, já não aguenta mais. O profeta Elias, que você está vendo aí, ele quer morrer. Ele chega: Deus, basta! Olha o texto, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Sabe o que é isso, irmãos? Cerca de 24 horas depois da notícia que ele recebeu de Jezabel, ele está numa crise
Preciso finalizar. Deus te deu uma vida. E Ele zera pela sua vida. Deus te deu a vida. E Ele está com você. Deus te deu a vida. E a vida que você tem pertence a Ele. E enquanto Ele querer, você viverá. E todos os dias que você viver, Ele estará com você. Porém, haverá um dia mau. E quando vier o dia mau, você e eu precisamos entender que sem a armadura de Deus não iremos resistir. Entraremos numa crise emocional, entraremos numa crise sentimental, sentiremos que a nossa vida não tem valor. E muitas vezes essas questões vêm exatamente pela sua opção. Você chega, por exemplo, em casa e escuta uma palavra de rejeição do teu marido, do teu pai, do teu filho, da tua filha, do teu cônjuge em geral, esposa, esposa. Você chega no seu trabalho, uma palavra de dispensa da empresa, todos os seus planos aparentemente se desfazem. Você sai de casa cheio de ansiedade para arrumar emprego, não consegue. Aí quando você volta para casa, alguém fala, alguém reclama, você está amaldiçoado. E essas palavras vão entrando em teu coração. Elas vão produzindo tristeza em tua alma. Essa é a famosa depressão. É um profundo estado de tristeza. O profeta Elias, que enfrentou 450 profetas de Baal, mais 400 profetas no poste-hino, é o Deus que eles serviram, agora escutou a voz de uma mulher: você vai morrer. Como o tempo está finalizando, presta atenção nesse texto do capítulo 19. Olha o que Elias vai dizer para Deus quando Deus se mostra a ele lá naquele lugar. Versículo 14. Respondeu ele: eu tenho sido, olha bem o que diz o profeta, em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Irmãos, cuidado. Cuidado para você não se achar a última bolacha do pacote. Cuidado para você não achar que você é o bambambam. Cuidado para você não achar que você é único. Cuidado. Todo aquele que se acha único, quando vem, ele não consegue ver ninguém para compartilhar com ele. Porque ele acha que se ele está contente, ninguém pode ajudar. Porque ele é o bambambam. Alguém diz para Deus, eu tenho sido zeloso e extremo. Sabe o que é zeloso e extremo, irmãos? É ultrapassar o limite do zelo. É isso aqui. Deus é que você seja zeloso até aqui, dizendo. Aí você vai mais, acha que você pode ir além que Deus manda. O profeta
Havendo feito tudo, Efésios vai dizer: firme, firme. Existe uma astuta cilada do inimigo contra você, e eu e você precisamos estar revestidos da armadura de Deus. O sentimento desse homem é de morte. Mas quando Deus se revela aí no capítulo 19, que ele diz isso, tudo isso aí, olha o que Deus vai dizer para ele: olha o que Deus vai dizer para ele, olha lá, versículo 18. Também conservei em Israel 7.000, 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não perdoou. Elias, não pensa você que você é o único Elias. Ainda tem 7.000 pessoas fiéis a mim onde você está. E você deve imaginar o que é 7.000 biscoitos, biscoito literalmente falando. Você sente que a último biscoito, o biscoito mais importante, 7.000 mais um, tira onde você vai. Não faz diferença nenhuma. 7.000 mais um, tira o volume não altera. Elias achava que era o único, e tinha ainda mais 7.000 pessoas. Então, por favor, para fecharmos então hoje, volta para o capítulo 6 de Efésios. Efésios 6. Amém? Olha lá o versículo 11. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. 12. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai o programa de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficava firmes. Como aqui dizendo, peixe, mas não muda de posição. Mantém-se atento, mantém-se vigilante, porque o próximo ataque do inimigo pode exatamente ser esse. É você achar que é só você. Você nunca está sozinho. Deus está com você. Mas além de você não estar sozinho, porque Deus está com você, tem muitas pessoas orando por você todos os dias. Tem muitas pessoas que o Espírito Santo está ajudando elas a serem fiéis a Deus. Tem muitas pessoas que não estão se dobrando à ideia do diabo. Tem muitas pessoas que estão com corações limpos diante de Deus. Pessoas compromissadas com a palavra de Deus. Pessoas que todos os dias estão diante de Deus. E elas oram todos os dias por mim, por você. Mas não havia cirado do inimigo. Não havia a boca dele. Vai. Fechando então essa meditação, volta ao texto de Romanos 8. Amém? 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já passei por ele, você
sabem. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Que coisas são essas? Vamos lá. Versículo 33. Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu antes que ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Imagine essas coisas aí: perseguição, tribulação, espada, que é voltar